O modelo atômico da mecânica quântica a gente não precisa saber para as nossas provas, mas eu não vou te deixar na mão aqui, deixar um buraco, né, no conteúdo aqui do tipo, ah, meu Deus, e agora? Qual é o átomo mais atual? Não, a gente já tem um átomo mais atual. Depois do modelo de Bohr, surgiram outras tentativas de modelos, como o modelo de de Broglie e tudo mais, surgiram outros também, mas todos eles ali funcionavam bem para o hidrogênio, mas mudava a maneira de calcular, mas não conseguia chegar numa resposta convincente. Com a ideia da dualidade onda-partícula, nós tivemos uma proposta de uma nova teoria física, a proposta da mecânica quântica, e que é a proposta que deu certo para explicar daí sim todos os átomos, todos os espectros, todas as energias, todos os núcleos, tudo que a gente quiser calcular, aí a gente consegue ter agora uma teoria física nova, completamente nova, diferente das anteriores, completamente diferente, para explicar esse novo mundo que também é um mundo completamente diferente. Ele não tem nada a ver com o nosso mundo cotidiano. Então as leis da física clássica explicam muito bem o nosso mundo cotidiano. Mas quando a gente vai para coisas menores que o átomo, a gente vai para átomos e coisas menores que o átomo, aí a coisa complica. Lá, para descrever aquele mundo, a gente precisa de uma teoria científica completamente diferente e que não tem nada a ver com o nosso cotidiano. Tá? Então a mecânica quântica ela não pode ser aplicada diretamente no nosso cotidiano, porque ela não vai fazer nenhum sentido. Certo? Não vai fazer nenhum sentido. Tá bom? Então, vamos lá. Fala pessoal, desculpa eu interromper aqui a aula, mas é rapidinho, tá? Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho com todas as notificações. Isso ajuda bastante aqui o canal a ganhar relevância na plataforma. Então, galera, é isso. Não se esqueçam que tem playlist aqui com todos os conteúdos de física especiais para o Enem e esse canal tá cheio de conteúdo para o Enem. Beleza? Segue a aula. Foi Erwin Schrödinger e Werner Heisenberg. Ah, nossa, é impossível pronunciar isso aqui. Então, é Schrödinger e Heisenberg, ali na década de 30, tá? Um pouco depois aí do modelo atômico de Bohr, que propôs que, enfim, o modelo atômico, então, é uma coisa mais complexa. Tá? É muito mais complexo do que isso que a gente está imaginando. Não dá para a gente ficar usando leis de Newton ali para tentar calcular as coisas. Não dá. Vamos esquecer isso aí. E se a gente utiliza leis de Newton, aí não bate com a eletrodinâmica, com o eletromagnetismo. Não, esquece isso aí. Vamos começar, né, por um ponto completamente diferente. Esquecer leis de Newton, vamos para uma física nova, uma nova equação que a gente vai ter que aplicar ali. Esquecendo a interação colombiana, esquecendo leis de Newton, esquecendo o eletromagnetismo, a gente vai ter agora uma nova física para fazer os cálculos para átomos. Tá? Aí o que acontece? Essa nova física é chamada de mecânica quântica ondulatória e que daí vai nos trazer a ideia de nuvem eletrônica, o modelo da nuvem eletrônica. Esse modelo da nuvem eletrônica é o seguinte, no final das contas, quando a gente estuda a mecânica quântica, a gente perde uma noção que a gente tem muito forte no dia a dia. Por isso que é tão complicado a gente estudar a mecânica quântica, porque a gente está indo estudar um mundo que não tem nenhuma ligação equivalente com o nosso cotidiano. Não tem nenhuma ligação equivalente ao nosso cotidiano. É um mundo completamente diferente, é um universo completamente diferente. E aqui a física é também um universo completamente diferente. O ponto de partida é completamente diferente. A gente perde a noção de localidade. A gente perde a noção de exatidão ali para uma posição que a gente tem muito forte no nosso cotidiano. A gente consegue dizer, com muita exatidão, onde é que está uma pessoa, onde é que está a tela da TV e tudo mais. Quando a gente vai para o mundo de coisas menores que o átomo, não. A gente perde essa ideia de localidade. E aí qual é o problema? Bom, isso nos gera uma ansiedade. Tipo, como é que eu sei onde é que está o elétron, onde é que eu sei onde é que está o próton, como é que eu sei como é que estão exatamente as coisas ali. Olha, na verdade, para a gente descobrir as grandezas físicas que estão lá, ou a grandeza física que a gente precisa saber, de energia, de posição, de velocidade, de outras grandezas, de quantidade de movimento, de massas e tudo mais, a gente não precisa saber todas essas informações ao mesmo tempo. A gente pode escolher qual é a informação que a gente vai ter, porque ao obter um resultado, a gente acaba apagando outros. Então agora na mecânica quântica a gente já sabe que a gente tem que fazer escolhas. E essas escolhas são, se eu vou medir uma grandeza, eu sei que eu vou saber aquela grandeza, mas eu não vou saber outras. Tá? Eu posso medir, por exemplo, posição e energia, mas eu não consigo medir velocidade e quantidade de movimento. Tá? Então, enfim, são duas coisas que a gente vai ter que fazer uma escolha agora na hora de fazer a medida. E a mecânica quântica tem que nos proporcionar essa previsão. Né? Se eu vou medir posição, eu aplico a mecânica quântica para descobrir posição. E eu descubro a posição, só que eu não consigo saber as outras grandezas ao mesmo tempo. Tem outras grandezas que eu não consigo descobrir ali ao mesmo tempo. Então a gente tem que fazer escolhas. E isso já é diferente do nosso dia a dia. Né? A gente consegue para um carro saber a posição, tempo, quantidade de movimento, energia. A gente consegue saber todas as grandezas físicas ao mesmo tempo, se a gente quiser. Mas de partículas atômicas e subatômicas não.
Aí a coisa já começa a ficar um pouquinho mais delicada. Tá? Então a mecânica quântica é a teoria científica que é aplicável para o mundo submicroscópico, para o mundo atômico e subatômico. Tá? Ela é dada por uma equação, então existe uma equação para a gente poder calcular as coisas, que é chamada de equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é essa daqui. Tá? Não dei muita bola agora para esses símbolos todos, mas eu vou, pelo menos assim, algumas coisas vocês conseguem aqui observar. Por exemplo, esse M é de massa, esse T é de tempo, esse I é um número imaginário da matemática, então aqui esses I's aqui, esses números complexos vão aparecer, ou seja, é uma equação complexa, tá? Complexa não de complexidade, mas de números complexos, e eu já vou explicar por quê. Esse H com um tracinho é o H cortado. O H cortado é a constante de Planck. A constante de Planck lá do H vezes F é o mesmo H que aparece aqui, só que o H cortado é porque ele está dividido por 2π. Então vai aparecer também um fator geométrico aqui, um 2π, que vai aparecer aqui H sobre 2π. Aí, como aparece esse H sobre 2π sempre, a gente já põe H cortado, porque a gente sabe que naquele H cortado está junto ali o 2π. Tá? Esse aqui é só a título de curiosidade, galera, isso aqui não cai nas nossas provas, tá? Isso aqui só é estudado a nível superior, tá bom? Então quem for fazer cursos mais avançados de física, de química e tal, vai estudar essa equação. Aqui, ó, esse V é o potencial elétrico na qual uma partícula está, então a gente consegue aqui de um lado, ó, ter a seguinte relação. Já vou explicar o que é esse garfinho do diabo aqui, que é o psi, né? O psi é o garfinho do diabo. Esse psi, ele representa todas as informações que a gente pode tirar de um sistema físico. Então, o que a gente vai fazer com essa equação de Schrödinger é fazer o seguinte. A gente vai calcular ou descobrir uma função matemática chamada de função de onda. É esse psi aqui. É uma função matemática, uma função de onda. E essa função de onda vai ser tal que, quando essa partícula, que está submetida a um determinado potencial elétrico ali, a uma determinada condição ali, a alguma determinada restrição, a gente consegue saber como que essa função que representa todas as propriedades físicas do material vai se comportar no tempo. Então isso aqui é tipo a velocidade com que varia a função de onda. Tá? Essa daqui é como é que são as métricas da função de onda para todas as dimensões, para todas as direções, em x, em y, em z. Então é uma equação tridimensional. Quando a gente aplica e resolve isso aqui para um elétron ao redor de um próton, que é o átomo de hidrogênio, a gente consegue ter todos aqueles valores de orbitais de energia, de posições dos elétrons e tudo mais. Só que a gente não vai encontrar exatamente um elétron girando em torno do próton, né? que é um núcleo do hidrogênio, é só um próton. A gente não vai ter essa ideia de um elétron ser uma bolinha em torno de um próton. Não. A gente vai ter uma região onde o elétron vai poder estar. E essa região, a gente não sabe exatamente onde o elétron está. Se a gente quiser, a gente daí vai ter que fazer uma medida, vai ter que fazer um colapso dessa função de onda, chamada aqui esse psi. Tá? A gente vai ter que aplicar uma operação matemática nessa função para ela colapsar e mostrar onde é que está o elétron ali em determinado instante. A gente consegue fazer isso. Só que quando a gente faz isso, a gente apaga outras informações da função de onda. Ah, eu quero saber qual é a velocidade do elétron ali naquela órbita. Bom, eu não vou conseguir saber exatamente onde ele está, mas eu consigo saber qual é a velocidade dele com excelente precisão, com a precisão que eu quiser. Só que quanto maior a precisão para descobrir a velocidade do elétron, eu acabo apagando a informação, aumentando a incerteza, ou seja, eu começo a não saber onde é que ele está exatamente, tá? Mas eu sei qual é a velocidade dele. Então a gente pode escolher fazer esse balanço, que é o chamado a lei da incerteza de Heisenberg. Tá? Então, essa ideia toda, tá? Aqui, veja que é complexo, essa teoria é extremamente complexa, mas ela é muito poderosa, porque os resultados que se obtêm aqui a partir da mecânica quântica ondulatória são muito precisos, muito bons. E a gente consegue, por exemplo, para um modelo atômico, que é o que eu estou montando aqui, aplicando a mecânica quântica para a ideia do modelo atômico, a gente consegue calcular as propriedades físicas e as estruturas dos átomos. E aí não só para o átomo de hidrogênio, para todos da tabela periódica. Camadas e subcamadas eletrônicas. Aí agora, esse cálculo aqui, ele vai nos prever que, além daqueles níveis quânticos que a gente tem, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e tal, os níveis de energia, nós vamos ter outros números quânticos e subnúmeros quânticos. Tá? Porque nós vamos ter outras propriedades associadas ali, como spin, por exemplo, tá? Spin magnético e tudo mais. Tá? Então vai ter outras propriedades físicas que vão surgir, que é só no mundo quântico que aparecem. Isso tudo vai estar guardado aqui dentro dessa informação desse psi aqui, dessa função de onda.
A gente também utiliza o psi para fazer cálculos de probabilidade. Então a gente vai ter qual é a chance, qual é a probabilidade de eu encontrar um elétron numa região. Então a gente não vai aqui ter uma relação completamente determinística, ou seja, saber exatamente onde é que vai estar o objeto, como a gente faz na cinemática. A gente sabe que o objeto vai estar nessa posição do eixo X e tal. Não, aqui não vai ser assim mais. No mundo quântico a gente não consegue fazer isso. Aqui é uma física completamente nova. A gente tem que interpretar esse mundo estranho, complexo, difícil, muito, muito, muito infinitamente pequeno, a partir de um ponto de vista bem diferente. Bem diferente, que não tem paralelo com o nosso mundo aqui macroscópico. Não tem paralelo. Tá? Não dá para a gente tentar explicar o que é um spin de uma partícula atômica, é uma propriedade lá, com alguma equivalência cotidiana. Tem alguns livros que tentam fazer isso, como o spin seria o quanto que aquela partícula gira, mas se ela não tem estrutura, como é que ela gira? Então, realmente, a gente tem que aceitar que a gente consegue dar nomes às coisas, consegue representar as partículas, consegue calcular muito bem as propriedades dessas partículas, mas a gente tem que aceitar também no nosso coração que agora a gente não sabe exatamente como é que elas estão lá. Tá? E a gente não precisa saber. Ok? Ponto final. A gente não precisa saber exatamente como é que está, mas a informação que a gente quiser pegar, a gente consegue pegar. A gente consegue calcular e consegue medir. Certo? Então a gente consegue aqui todas as camadas e subcamadas eletrônicas, todos os níveis e subníveis de energias e os orbitais. A gente aplica então aqui, como a gente agora sabe como calcular e prever as coisas, a gente consegue criar experimentos, equipamentos e máquinas muito mais precisas, sensores muito mais precisos. A gente consegue manipular agora com máquinas, manipular microscopicamente, submicroscopicamente, interatomicamente ali, e dentro do átomo, até nuclearmente, a gente consegue fazer manipulações ali de partículas. Tá? Então a gente aplica isso na física da matéria condensada, na física nuclear, que nos trouxe diversos avanços, principalmente na área da radioatividade, né, que é a atividade do núcleo. Então a gente começou com essa equação aqui também calcular as propriedades do núcleo, dos prótons, dos nêutrons que estão lá dentro dos núcleos, da física nuclear, da física de partículas, que inclusive tem uma proposta de explicar quais são as partículas que formam os prótons e os nêutrons nos núcleos. Tá? Então a física de partículas, a física nuclear, a teoria de campos e várias outras áreas na física. Principais aplicações da mecânica quântica, de tecnologia, principalmente na área da computação. Então, supercomputadores, os microchips mais avançados, os microprocessadores, os processadores que estão dentro do nosso celular. Tá? Os processadores que estão dentro do nosso celular são todos feitos já com tecnologia da mecânica quântica, lasers e por aí vai. Então, técnicas, por exemplo, da área da medicina, da física nuclear e da medicina nuclear, da química nuclear, de tratamentos, tá? E de máquinas cada vez mais precisas, de aceleradores de partículas, para produzir aceleradores de íons, né, ou implantadores de íons, que a gente consegue produzir materiais com determinadas propriedades, com as propriedades que a gente quiser, porque agora a gente sabe manipular átomo a átomo. A gente também tem técnicas químicas ali que vão estar relacionadas à química quântica para, por exemplo, manipular de maneira nanométrica ali, ou nanoscópica, uma molécula. Então a gente pode agora selecionar uma molécula, mexer no DNA, tirar um pedaço do DNA e botar e substituir por outro. A gente consegue essa manipulação a nível atômico. Isso aqui é tudo graças à mecânica quântica. Certo? Graças à mecânica quântica a gente conseguiu ter uma teoria física para entender e estudar as propriedades físicas da matéria a nível atômico e subatômico. Entendendo essas propriedades, a gente sabe como elas funcionam e a gente sabe então criar a partir disso. Criar computadores, supercomputadores, lasers, equipamentos de radioterapia, radiofármacos, saber manipular esses radiofármacos e por aí vai. Certo? E por aí vai. Tá bom? Como é que fica então o modelo atômico para o átomo de hidrogênio quando a gente resolve essa equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio? Fica assim. Vai ficar uma nuvem, uma região de vários pontos onde o elétron pode estar. E essas nuvens, essas regiões de vários pontos onde os elétrons podem estar, elas vão ter formatos diferentes. E vão ter também camadas de níveis e subníveis. Então elas vão ter camadas, vão ter orbitais, e tudo isso sai da solução da mecânica quântica. Tá? Então os orbitais do tipo S, eles são esféricos. Aí a gente vai ter, por exemplo, o orbital 1S, que é desse formato aqui, o orbital 2S, que é esférico, o orbital 3S, que é esférico. Então a gente vai ter uma região esférica lá dentro, outra região esférica, outra região esférica, dos orbitais
do tipo S. Mas nós ainda temos os orbitais do tipo P, D, F, e sigma e pi e por aí vai. Então, esses orbitais todos, eles saem dos formatos da solução da equação de Schrödinger, que é a equação ou a função de onda do átomo de hidrogênio, né? Então, está aqui todos os diferentes orbitais possíveis de como que os elétrons podem estar distribuídos. E é por isso que agora o elétron não é mais um pontinho girando em torno de alguma coisa. O elétron, na verdade, a gente não sabe como é que é, mas a gente sabe uma região de onde ele pode estar, de onde a gente pode encontrar ele. Se ele estiver ali, ele vai estar dentro dessa região. E a gente consegue, dentro dessa região, também saber a probabilidade de onde que o elétron fica por mais tempo ali dentro dessa região, que é onde nós temos maior densidade de probabilidade. Tá? Então, os cálculos ficam assim agora. A gente tem que aceitar que é o melhor que a gente tem para fazer para entender a natureza nesse nível. Certo? Então, aquela distribuição de Pauli, aquela distribuição eletrônica de Pauli nos orbitais e tudo mais, então, nós vamos ter os orbitais S, P, D, F, com sigma, pi e tudo mais. Essa distribuição toda eletrônica aqui da quantidade de elétrons que cabem em cada orbital, com as suas posições de spins e tudo mais, aqui está tridimensionalmente, aqui está bidimensionalmente, como se fosse em corte, né? Então a gente vai ter o átomo agora como se fosse uma cebola de multicamadas e multiorbitais entrelaçados. Tá? Uma cebola de multicamadas, de muitos orbitais S, com orbitais P, com orbitais D, e vai ser essa meleca tudo junto ali. Tá? E é isso. Essa é a solução, esse seria o modelo atômico que a gente tem aqui. Isso aqui parece umas chupetinhas, né? Então, ó, o orbital 1s, que é aquele lá dentro, assim, bem dentro aqui. Aí a gente tem o orbital 2s, aí a gente tem o orbital 3s. O orbital S é esférico. Os orbitais P, eles são aqui em formato de chupeta, então ele pode ter tridimensionalmente. E aqui só está representados os orbitais S e P, tá? Se a gente colocar os outros, os orbitais D, os orbitais 4F, aí vai ficar um toroide aqui em volta, com mais uma chupeta grande aqui e tal. Então, ficam esses formatos todos que a gente consegue calcular a partir da mecânica quântica. Beleza?